Um é pouco. 2, 2 já tá bom, né? Mas 3, 3 já é demais. Segundo as estatísticas do IBGE, as famílias brasileiras têm tido cada vez menos filhos. A média hoje em dia é de 1,9 filhos por família. A mulher moderna não quer mais ser mãe. Ela está sendo pressionada por esse século, ela está sempre magra, bonita, não ter tempo para amamentar. E as famílias têm diminuído o número de filhos. A mulher tem aberto mão da sua principal função, a missão mãe. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou muito feliz, estou recebendo aqui no Entre Amigas e Irmãs a missionária Graça Lopes, que está aqui conosco hoje e vai compartilhar todo esse conhecimento que ela tem. Ela recentemente deu uma palestra na Conferência de Mulheres Vitoriosas com esse tema, Missão Mãe. Graça, é um prazer te receber aqui hoje. O prazer é todo meu, Carol. Estou aqui muito feliz, né? Espero poder ser bênção para você, para todas aquelas que vão estar vendo, né, e compartilhando conosco esse momento. Amém? Amém. Graça, e você tem andado muito pelo Brasil, sempre pregando para mulheres. A Graça, ela tem um ministério também com crianças, mas tem pregado também, o Senhor tem te levantado para pregar para as mães, né, para as mulheres. E você tem acompanhado esse comportamento dessa sociedade que nós temos vivido no momento. As mulheres têm realmente aberto mão da missão mãe, da missão que Deus deu? Tem sim, Carol. As mulheres, elas até querem casar, mas elas não querem mais ser esposa, nem querem mais ser mãe, né? E isso é uma coisa que tem nos surpreendido, porque ser mãe é uma grande missão dada pelo nosso Deus, o Deus Criador, que me criou e criou você para essa missão de mãe. Então, se você, né, quer casar, mas não quer ser mãe, você não cumpre a sua missão. E por onde eu tenho passado, por onde Deus tem me levado, eu tenho despertado, né, segundo a palavra de Deus, as mulheres a retomar essa missão, o qual Deus nos deu, que é tão lindo. Ser mãe é um sonho que traz prazer para todas as mulheres, né? Ninguém é completa quando não cumpre essa missão. Amém? E nós estávamos conversando sobre a palestra, né, no último final de semana, e você falou sobre alguns tipos de mãe, né? Foi muito interessante porque a Graça usou algumas mães do mundo animal e nós acabamos se identificando, a gente acaba se identificando com alguns erros cometidos ali por aquelas mães do mundo animal e servem para o nosso aprendizado. Compartilhe um pouquinho com a gente, que eu achei muito interessante. Eu creio que a parte que mais assim chamou a atenção das mães foi a coruja, né? E a gente tem aí sempre falando, eu sou uma mãe coruja, eu sou uma mãe coruja. E conhecendo a história da mãe coruja, eu descobri que Deus não criou a gente para ser uma mãe coruja, porque o Senhor não nos compara com a coruja. A coruja tem uma característica muito interessante. Ela é um animal da noite, né? E ela não prioriza o seu ninho, ela não cuida do seu ninho, ela não guarda o seu ninho dos predadores. Então, eu até fiz uma comparação entre a coruja e a águia. Então, se você conhecer a história da mãe coruja, ela é bem contada assim. A coruja, ela fala para a águia, águia, nós vamos sair para caçar. Então, quando você vê um ninho cheio de filhotes lindos, você já sabe que são meus filhotes. Não coma eles. Então, as duas saem para caçar. Então, de repente, a águia come os filhotes da coruja. E aí a coruja diz, águia, eu não te disse que não era para você comer os meus filhotes? A águia disse, mas você falou que os seus filhotes são lindos. E quando eu olhei aquele ninho com aqueles filhotes pelados, com os olhos esbugalhados, eu disse, esse não é o filhote da coruja. Então eu comi os seus filhotes, porque você mentiu. Então, moral da história é que a mãe coruja, ela só vê o exterior do seu filho. Ela acha seu filho lindo. Ela acha seu filho, né, perfeito. Não vê os defeitos. Mas ela não vê os defeitos. Mas ela não protege. Porque não é errado você achar seu filho a coisa mais linda do mundo. Porque filho
para nós mães são os mais perfeitos, mais lindos. Mas o que mais importa é protegê-lo. Então você vê que a coruja, a águia comeu o filhote da coruja. Mas a coruja não pode comer os filhotes da águia. Porque a águia é cuidadosa. A águia, ela faz seus ninhos longe dos predadores. A águia, ela se preocupa, né, em proteger os seus filhos. Então, não basta só ser uma mãe preocupada com o quarto lindo, com as roupas lindas, com o conforto dos filhos. Tudo isso é importante. Mas mais importante é saber onde nós estamos colocando o ninho que Deus nos deu para proteger os nossos filhos. Onde é que nós estamos fazendo nosso ninho? Tem que proteger nossos filhos dos predadores, não é? Então eu descobri que eu não sou uma mãe coruja, eu sou uma mãe águia, porque eu não me preocupo só com o estereótipo dos meus filhos, mas também com a vida espiritual dos meus filhos, né? Com toda a história do meu filho enquanto eu estiver cumprindo essa missão. Eu sou uma mãe águia, e você? Ah, eu também. E a coruja, ela não gosta muito de ficar no ninho, né? Ela não gosta. E você tem uma frase boa sobre isso, sobre a mulher edificar a casa. É verdade, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher sábia também é de ficar em casa, né? Porque em casa, como coluna, ninguém pode tirar a coluna de uma casa. Porque quando se tira a coluna, o que acontece? A casa cai. E hoje o que mais a gente tem visto, né, é essa gama de mulheres que casam, mas não entende que casaram com propósito para ser esposa, para ser mãe. E quando elas optam por essa missão dada pelo Senhor, lá no livro de Gênesis, o Senhor nos criou para isso. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma adjutora. Então, Deus se nós casamos, nós temos agora uma missão importante, de estar com os nossos esposos, né, nos adequando a essa missão dos nossos esposos e também cumprindo essa missão. Posso ler, Carol, um texto que fala sobre isso? Que está aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, eu quero ler na revista atualizada, que diz assim: todavia, a mulher, será preservada através da sua missão de mãe. Se você ler o versículo 14, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva, infelizmente, né, ela não cumpriu essa missão. Ela caiu em transgressão no jardim. Mas foi no jardim que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou. E lá ele resgata para nós essa missão que Eva falhou. Porque ele entrega a mensagem mais linda da ressurreição a uma mulher chamada Maria Madalena. Eu entendo ali que Jesus no jardim encontra a mulher de novo. Porque em Jesus nós podemos cumprir essa missão. Então eu costumo dizer, se você fez opção de casar, você precisa ser esposa. Se você fez opção de ter filhos, você precisa agora cuidar desse filho para você cumprir essa missão. Você vê que o lar da Eva foi o primeiro lar a ser atingido. Foi os filhos dela, tanto Caim quanto Abel. Caim matou Abel. Não tem coisa pior na vida de uma mãe de ter um final triste desse dentro do seu lar, porque ela transgrediu. Mas nós podemos em Cristo sermos boas mães, porque o Senhor nos resgatou para isso. Amém? Que Deus abençoe você. Eu costumo dizer também, Carol, se você pediu a Deus para abrir a sua madre, se você não podia ter filho, e se você pediu a Deus para te dar um filho, então agora não transfira essa missão. Eu falei também da mãe avestruz, não Falou, foi muito avestruz é interessante. A avestruz, ela não tem compromisso com seus ovos. Ela tem os seus ovos e ela deixa para o sol chocar. E quando ela coloca os seus ouvidos no chão, ela percebe que vem predadores, ela abandona os seus ovos e ela transfere esse cuidado para o macho. E sabe o que o macho faz? Ele também transfere os ovos para o ninho de outra ave. Então não transfira a sua missão de mãe.
Deus não te deu filho para sua sogra criar. Deus não deu filho para sua mãe criar. Se fosse assim, Deus teria aberto a madre. Da mãe, né? Da mãe, né? Da sua sogra. Então, não aborte essa missão. Vá até o final. Porque Deus tem recompensa para as mães. Então, eu costumo também falar, Carol, se você não tem tempo para cuidar do seu filho, por que você pediu um filho para Deus? Verdade. Agora cumpra a sua missão. Amém? Que Deus abençoe você. Eu, como mãe de menina, eu tenho uma filha de 4 anos, a Manuela, eu me preocupo muito, Graça, em ensinar a minha filha a ter esse desejo de ser mãe, de ser esposa, porque ser mãe não é algo fácil, é uma coisa que precisa ser ensinada, precisa ser aprendido, né, a ser mãe. Mas como que a gente, como mãe de menina, e mães de meninos também, porque eu acho que as mães de meninos também têm uma função muito importante de ensinar o rapaz a ser um homem, um chefe de família, um provedor, um cuidador daquele lar, estimular, promover esse desejo no coração das nossas crianças, nos nossos jovens, mas sem estimular o casamento precoce, sem estimular o casamento por questões erradas. Nos ajuda aí como mãe, com a sua orientação, como fazer, como proceder nesses casos? Olha, já que a gente está falando das aves, a águia é muito interessante. Ela tem os seus filhotinhos no seu ninho, protegido dos predadores, e a águia, ela discipula os seus filhos. Eu costumo dizer que nós, pais, é que somos os pastores dos nossos filhos. O Senhor falou para Pedro, no livro de João, lá no capítulo 21. Ele disse: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros, né? Então, eu até, se você me permite, eu tenho aqui um DVD, posso compartilhar? Mostrar, claro. Que eu preguei no culto da família. E nesse DVD, que eu falo a missão do bom pastor, eu falo para pais, né? Como os pais têm essa missão de apacentar os seus filhos. Os nossos filhos serão os nossos discípulos. Então, se você tem pai que ama o Senhor e que teme ao Senhor, seus filhos vão temer ao Senhor, né? E assim, nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Yuri, de 20 anos, e tenho o Igor, de 17. E nós nunca, nem de brincadeira, quando eram crianças, nós assim incentivávamos na igreja por serem muito lindos, né? Então, a gente incentivava eles a namorar. A gente incentivava sempre eles a amar a Deus. Porque tem tanta coisa linda para a criança fazer, né? Então, assim, a gente nunca incentivou nossos filhos e foram crescendo. E nós sempre mostrando, né, para os nossos filhos o caminho que eles deveriam seguir, escolher, né? Porque vai chegar um determinado tempo, como a águia. Você sabe que a águia, ela coloca espinho no seu ninho, mas ela coloca graveto e ela fofa esse ninho com penas. E quando os filhotes vão chegando assim, ficando mais pesadinhos, o que eles fazem? Eles vão sentindo ali o desconforto do espinho. Então é hora de sair do ninho. Então vai ter uma hora que nossos filhos, eles vão sair do ninho. Então, se você não ensinar seus filhos, sendo exemplo, né, do que é certo, do que é errado, eu costumo dizer para as pessoas, por onde eu passo, a Bíblia é a carta de amor que o nosso Deus mandou homens especiais, cheios do Espírito Santo dele, escrever para nós. E a Bíblia está escrito tudo que Deus gosta e tudo que Deus não gosta. Pais dedicados ensinam seus filhos a conhecer toda a carta de amor que Deus mandou escrever para a gente. Eu costumo citar um homem chamado Manoá. Sua mulher estava num campo, quando o Senhor aparece a ela dizendo: você será mãe. Ela era estéril. Diz o texto que então ela vai falar com seu esposo. E chegando lá, que ela conta para o seu esposo que eles vão ser, agora estão grávidos, né? A Bíblia diz que aquele homem, ele vai orar instantemente, ou seja, ele vai implorar o Senhor para que o Senhor envie de novo o homem.
Para que ele queria que aquele homem fosse enviado a eles? Para ensinar a ele e a sua esposa o que eles deveriam fazer. Como criar, né? Como criar o menino, acerca de todas as coisas. Então hoje, quando você é um pai, uma mãe preocupada com o futuro, em todos os âmbitos, porque Deus tem promessas para fazer nossos filhos também bem-sucedidos aqui nessa terra profissionalmente. Espiritualmente também Deus tem muitas promessas. Então, se nós nos preocuparmos em ensinar, tendo tempo, com amor, com paciência, dedicando, aí tem essa gama da modernidade, né? Em tirar as mulheres de dentro de casa. As mulheres querem ser competidoras dos maridos. Deus não chamou a gente para ser competidora, né? Deus nos chamou para ser ajudadora. Essa palavra ajudadora é adequar a missão do nosso esposo, para que nossos esposos possam cumprir essa missão e a gente possa ter sucesso nessa missão até quando os nossos filhos crescerem. A Bíblia diz, eles não vão se desviar. Então, ensine seus filhos a amar a Deus. Tem um texto que eu gosto muito em Provérbios 24, 27, que diz que quando o rapazinho, que é um homem, né, o judeu pratica isso, ele vai chegando à idade dele já, da consciência de ser um homem. A Bíblia fala em Provérbios 24, 27, que você tem que ensiná-lo a preparar a sua casa fora, trabalhar, se preparar profissionalmente, depois pensar em construir a sua família. Salmo 84 fala disso. Quando o Senhor cita o pardal, ele diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para sua prole, nos altares do Senhor. Sabe por que Deus usa a figura do pardal? Porque o pardal é uma ave que ele primeiro prepara seu ninho, depois que está tudo preparado, ele vai lá fora, busca a sua esposa, e aí ela olha o seu ninho, se ela gostar, ele pede ela em casamento, ele vai fazer um grunhido, né? Pede ela em casamento e aí ela vai ali habitar naquele lar. Nós temos muitas coisas que aprender com as aves e também com a palavra de Deus. Então, não incentive, não busque despertar precocemente os seus filhos naquilo que a Bíblia não nos orienta, amém? E você falou uma coisa muito interessante, que é sendo exemplo, né? Se você tem um exemplo de um casamento feliz, de um casamento baseado na palavra de Deus, eu acredito que naturalmente os seus filhos vão querer também ter um casamento abençoado dentro da palavra de Deus. E sobre exemplo, você usou também o exemplo da mãe jumentinha, né? Que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele precisava de um jumentinho, mas teve que levar a mãe junto. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É Mateus 21, né? O Senhor precisava até cumprir uma promessa que está em Zacarias, e dizendo que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Então, quando vai acontecer ali o cumprimento da promessa, o Senhor então fala com os seus discípulos, vai lá, você vai encontrar uma jumentinha do lado de um jumentinho, desamarra e traz eles, porque eu preciso, depois eu vou devolvê-los. Aí depois você pode, né, comparar com os outros textos, você vai ver que Jesus não entrou em Jerusalém na mãe, ele entrou no filho. Por quê? Por que Jesus pediu então para trazer a mãe? Porque a gente sabe, o jumentinho, ele é um animalzinho teimoso. Então, se por um acaso ele é um filhote, se a mãe não for, ele não vai. Então, esse é o exemplo. O que Jesus queria? Jesus queria, ali trazendo para os nossos dias, está nos deixando uma lição. Jesus quer usar nossos filhos. Você sabia? Que Deus quer usar nossos filhos como profeta para a nossa vida, crianças diferentes, na escola, né? na sociedade. Deus pode usar as crianças. Ele diz que o reino dele é das crianças. Então, ele diz, por que ele leva a mãe? Porque se a mãe não for, se o pai não for, os filhos não irão. Mas Jesus entra em Jerusalém usando o menino, mas a mãe estava do lado. Então, são mães exemplos. Amém? Que você possa ser um exemplo. Porque essa coisa de dizer assim, casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? No reino de Deus, essa frase não existe. Eu tenho que ser o exemplo. A águia é um exemplo. E ela disciplina
manipula os seus filhotes para serem águias como ela. Então se nós queremos filhos obedientes, nós também temos que sermos pais obedientes. A palavra de Deus, né? Pais obedientes a Deus, filhos obedientes a Deus. Pais que oram, filhos vão orar. Pais que amam a igreja, filhos vão amar. Pais que amam a Bíblia, filhos vão amar a palavra de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo, se eu não me engano, 34, ele diz assim: vinde, menino, e ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deus está buscando pais piedosos que venham ensinar. E ensinar, você vai precisar ter uma dedicação no ensinar. É tipo assim, pega na mão, leva com você, por onde você for, você está conduzindo a criança. Deus fez isso com Israel. Ele disse: eu conduzi Israel, pegando como um pai conduz seu filho, pegando pela sua mão e conduzindo Israel. Jacó fez isso com seus filhos. Diz a palavra que Jacó, quando precisava passar para um outro lado, estar com seu irmão o convida, ele disse: não, eu vou aqui no passo do menino. Você já viu aquela figura da mãe que anda na frente e o filho anda atrás? Você já viu isso? Puxando com pressa, né? Carregando a criança. Isso não é ensinar. Ensinar é você pegar na mão, andar com a criança no passo dela, de momento em momento, ensinando a criança a amar a Deus, falando da sua palavra. Eu tenho o meu testemunho. Desde quando meus filhos eram pequenos, eu sempre fui evangelista. Eu nunca abandonei minha casa para fazer missões. Sempre fiz missões com meus filhos. No hospital, quando eu levava meus filhos, na pediatra, eu estava fazendo missões. Muitas vezes, Carol, meu filho estava doente. Quando eu chegava lá, que eu fechava a porta do consultório, Jesus curava meus filhos. E a própria médica, ela dizia para mim: deixa o menino brincar, porque eu preciso falar com você. Você ia ali só para poder, né, sempre fazendo ser missões. Um instrumento. E realmente, o coração dos nossos filhos é o nosso primeiro campo missionário. É a nossa primeira responsabilidade, a nossa missão como mãe. Instruir a criança no caminho que ela deve andar. Instruir a criança na palavra de Deus. Falando, assim como diz lá em Deuteronômio, em todo o tempo. Se você está indo para a escola com seu filho, aproveite essa oportunidade. Vai falando da palavra de Deus para o seu filho. Graça, para mim foi um prazer imenso receber você aqui hoje. A Graça tem sido esse instrumento de Deus poderoso na nossa geração. E eu quero te deixar essa instrução. Convide a Graça para ir à sua igreja, fazer o trabalho com crianças, um trabalho lindo que ela faz com crianças, mas um trabalho também com os pais. Às vezes tem muitos pais que não vão à igreja, mas se você fala que vai ter uma programação infantil, uma programação para criança, o pai acaba indo e acaba recebendo ali aquela semente da palavra de Deus. Então convide a Graça para ir ministrar na sua igreja, com o trabalho infantil que ela tem, com o trabalho também de ministração para mães, para mulheres. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Você está vendo aí imagens dos DVDs da Graça. Ela também tem vários DVDs, vários temas para criança, para adultos. E você pode adquirir entrando em contato com ela. O contato dela está aparecendo aqui na tela. E você entra em contato com a Graça. Você não vai se arrepender. Ela vai ser uma bênção muito grande aí na sua igreja, na sua cidade. Eu tenho certeza que com grande prazer, com grande alegria, ela vai ministrar a palavra de Deus lá. Graça, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria de pedir desculpas para os nossos telespectadores. É que nós estamos aqui gravando num jardim, como falamos sobre Eva, né? Que Eva estava no jardim. Deus preparou esse jardim maravilhoso aqui para a gente gravar hoje. Nós estamos fazendo uma externa, então tem algumas interferências, alguns barulhos, mas eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado por esse programa. Muito obrigada por ter assistido e até o nosso próximo Entre Amigas e Irmãs.